A terra entre rios. Mesopotâmia, berço das origens da civilização humana. Foi aqui, nos vales férteis do Tigre e do Eufrates, que a história da sociedade organizada começou. Esta terra testemunhou o surgimento das primeiras cidades do mundo, a invenção da escrita e o nascimento do direito e da governança. Entre 4000 e 2000 a.C., os sumérios prosperaram nesta região, estabelecendo uma cultura vibrante que lançou as bases para civilizações futuras. Os sumérios eram inovadores e engenhosos. Desenvolveram métodos de irrigação, aproveitando o poder dos rios. Com a agricultura veio o excedente, levando ao crescimento populacional e ao desenvolvimento de centros urbanos. Essas cidades se tornaram centros de comércio, religião e cultura. O ambiente hostil da Mesopotâmia também exigiu resiliência. Dessas provações surgiram governantes poderosos, crenças religiosas complexas e uma rica tradição artística. Pensem na força que os brasileiros têm, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. A sociedade mesopotâmica era uma tapeçaria de diferentes classes sociais. Cada uma desempenhava um papel vital no funcionamento de suas cidades-estado. No topo estava o rei, com poder absoluto. Os sacerdotes influenciavam a sociedade. Escribas registravam transações e leis, mercadores traziam riqueza e produtos exóticos. Artesãos produziam cerâmica e joias. Agricultores forneciam alimentos. Escravos desempenhavam um papel crucial. Uma estrutura social complexa há milhares de anos. As cidades mesopotâmicas não eram apenas centros populacionais e comerciais. Estavam profundamente entrelaçadas com a religião. Cada cidade era dedicada a uma divindade padroeira, considerada a protetora e provedora. A estrutura mais proeminente na cidade era o templo, um complexo magnífico dedicado à adoração desse deus. O templo servia como centro religioso, econômico e administrativo. Sacerdotes realizavam rituais e oferendas, buscando o favor do deus. As cidades mesopotâmicas mais famosas, como Ur, Uruk e Nínive, ostentavam impressionantes complexos de templos. O zigurate, uma pirâmide em degraus, era uma característica proeminente da arquitetura dos templos mesopotâmicos. O zigurate de Ur, dedicado ao deus Lua Nana, é um dos exemplos mais bem preservados dessa maravilha arquitetônica, quase como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, um símbolo imponente de fé. A vida na antiga Mesopotâmia girava em torno dos ciclos da agricultura. Os agricultores trabalhavam incansavelmente para cultivar plantações como cevada, trigo e tâmaras. Eles dependiam de canais de irrigação para canalizar a água dos rios Tigre e Eufrates para seus campos. O comércio era outra pedra angular da vida mesopotâmica. Os mercadores viajavam de barco e caravana de burros, trocando mercadorias com regiões vizinhas. Traziam madeira, metais preciosos e artigos de luxo. O desenvolvimento de um sistema de pesos e medidas facilitou o comércio e a atividade econômica. A religião permeava todos os aspectos da vida mesopotâmica. As pessoas acreditavam que seus destinos eram controlados por deuses caprichosos. Festivais celebrando os deuses e os ciclos agrícolas eram uma parte regular da vida. A família desempenhava um papel central na sociedade mesopotâmica. Os casamentos eram frequentemente arranjados para garantir a estabilidade social e econômica. Como em muitas famílias brasileiras até hoje, a união familiar era fundamental. Seção 5. Dons dos deuses. Escrita, calendários e irrigação. Os mesopotâmicos eram um povo inovador que fez contribuições significativas para a civilização humana. Um de seus legados mais duradouros foi a invenção da escrita. A escrita cuneiforme, um sistema de marcas em forma de cunha impressas em tabletes de argila,
surgiu por volta de 300 a.C. O desenvolvimento de um calendário lunar permitiu que os mesopotâmicos acompanhassem o tempo, previssem as estações e regulassem as atividades agrícolas. Essa invenção teve um profundo impacto em sua capacidade de planejar e organizar suas vidas. Outro feito notável da engenhosidade mesopotâmica foi o desenvolvimento de sistemas de irrigação sofisticados. Eles construíram canais, diques e reservatórios para controlar o fluxo dos rios Tigre e Eufrates. Essa tecnologia permitiu que transformassem terras áridas em campos férteis, levando ao excedente agrícola e ao crescimento populacional. Imagine a engenhosidade comparável à construção de Brasília no meio do Cerrado. Seção 6. Sementes da mudança. O nascimento da agricultura. A transição de um estilo de vida nômade de caçador-coletor para a agricultura sedentária foi um momento crucial na história humana. Na Mesopotâmia, essa transformação começou por volta de 10.000 a.C., quando as pessoas começaram a cultivar grãos selvagens como cevada e trigo. O solo fértil e a água abundante da região provaram ser ideais para a agricultura. O desenvolvimento da agricultura teve um profundo impacto na sociedade mesopotâmica. Levou a um estilo de vida mais sedentário, à medida que as pessoas se estabeleceram perto de seus campos. A produção excedente de alimentos permitiu a especialização do trabalho e o desenvolvimento de novas tecnologias. A domesticação de animais, incluindo ovelhas, cabras e gado, transformou ainda mais a vida mesopotâmica. A Revolução Agrícola marcou um ponto de virada na história humana, abrindo caminho para o desenvolvimento de sociedades complexas. Pensem na importância da agricultura no Brasil, desde o café até a soja, alimentando o mundo. Seção 7. A colheita do progresso. A Revolução Agrícola na Mesopotâmia teve consequências de longo alcance, moldando o curso da história humana. O excedente de produção de alimentos resultante da agricultura levou ao crescimento populacional e ao surgimento de cidades. Esses centros urbanos se tornaram centros de comércio, inovação e cultura, lançando as bases para a civilização. A necessidade de gerenciar os sistemas de irrigação e distribuir o excedente de alimentos levou ao desenvolvimento da governança. Surgiram governantes responsáveis por manter a ordem, resolver disputas e defender a comunidade. A religião desempenhava um papel central na vida mesopotâmica, e a agricultura teve um profundo impacto nas crenças religiosas. Os templos, dedicados à adoração desses deuses, tornaram-se instituições poderosas, como as igrejas em cidades históricas como Ouro Preto ou Salvador. Seção 8. Uma tapeçaria de cultura. A Revolução Agrícola na Mesopotâmia forneceu a base para uma cultura rica e vibrante. O excedente de alimentos permitiu o florescimento da arte, arquitetura, literatura e direito. A arte e a arquitetura refletiam suas crenças religiosas e sociais. Construíram zigurates, templos e palácios impressionantes. Decoravam com esculturas, mosaicos e tijolos esmaltados. A literatura, preservada em tabletes de argila, revela sua visão de mundo. A epopeia de Gilgamesh explora temas de amizade e a condição humana. Este poema épico é uma das obras literárias mais antigas. O Código de Hammurabi estabeleceu um sistema de justiça. Imaginem a riqueza cultural, como o Museu do Ipiranga em São Paulo. Seção 9. Um legado forjado em argila. O legado da civilização mesopotâmica, nascida do crescente fértil dos rios Tigre e Eufrates, continua a moldar nosso mundo hoje. Suas inovações na agricultura, escrita, direito e governança lançaram as bases para o desenvolvimento de civilizações subsequentes. A invenção da escrita, o desenvolvimento da matemática e da astronomia e a criação de um código legal são apenas alguns exemplos de suas contribuições duradouras.
Suas ideias e invenções se espalharam para as regiões vizinhas por meio do comércio e intercâmbio cultural. Os mesopotâmicos nos lembram que, mesmo diante da adversidade, a engenhosidade e a criatividade humanas podem florescer, assim como o Brasil, com toda a sua diversidade e desafios, continua a crescer e a se desenvolver.